Olá, espectadores do portal RCA. Esse é mais um ponto de encontro. E hoje eu estou com Fabi Virgílio, vereadora, atriz, né, advogada, já tem uma OAB também, né? Advogada. E ela vai contar um pouquinho pra gente do novo projeto dela sobre arquitetura hostil. Seria aquilo que o Prefeitura de São Paulo botou debaixo dos viadutos, que o Júlio, né? Padre Júlio Lancelotti, né? Foi lá e quebrou sozinho. Quebrou na marretada. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Zac, obrigada pela oportunidade, obrigada RCI, pelo carinho sempre, pela oportunidade de fala. Espaços como esse são gloriosos para a gente poder divulgar um pouco da nossa ação, do nosso trabalho. Então, muito obrigada, viu, Zac, pelo convite. Falar um pouquinho da arquitetura hostil, né? A gente vem acompanhando desde o início do ano as ações do Padre Júlio Lancelotti, que foi na marretada quebrar os tijolos ali, os paralelepípedos que foram colocados embaixo de um viaduto para que ali não ficassem moradores em situação de rua. É uma crueldade. É uma crueldade sem tamanho. Você observar o desenvolvimento da cidade, é importante dizer que esse tipo de prática ele é considerado arquitetura hostil mesmo, porque é uma técnica arquitetônica para inibir o que na década de 90 se chamou de arquitetura anti-mendigo. Então, assim, é uma afronta aos direitos humanos, é uma afronta a uma cidade que, de fato, olhe para as pessoas como pessoas, e todas elas, porque a gente costuma achar que pessoas são só as bonitinhas, né? Que estão ali consumindo no seu comércio, as pessoas que estão ali, mas isso tem um nome, virou um conceito que chama aporofobia, que é fobia de pobre. Então, a gente tem conduzido uma frente parlamentar pelo direito à cidade, do qual quem faz parte comigo é o vereador Marcos Garrido, que está também assinando essa PL, porque ele também, assim como nós entendemos que uma cidade que é de todos, é de todas as pessoas. Ela não seleciona que tipo de pessoa pode usufruir dessa cidade. E é por acreditar nessa cidade inclusiva e de todas as pessoas que a gente propõe esse projeto para que vede no município de Araraquara o estilo de arquitetura hostil. E, para além disso, é importante dizer que não são só nos estabelecimentos públicos, porque qualquer espaço que é de fruição do público, mesmo que esse espaço seja privado, ele também sofre com essa PL. Então, a nossa ideia, por exemplo, as lojas de comércio que põem aqueles pininhos. Se você observar naquelas fachadas que tem, onde as pessoas, por exemplo, numa chuva se esconde para não pegar aquela chuva, mas muitas hoje não podem mais se esconder ali naquele beiral porque tem os pinos, para inibir que as pessoas se refugiem de uma chuva ou sentem ali para tomar uma água. E aí, isso também acontece muito em lojas de comércio. Então, a gente visa, com essa PL, inibir esse tipo de arquitetura, porque a gente entende que todos os espaços são de fruição livre das pessoas. Fabi, um ano de mandato, né? Que termina agora, muita coisa aí pela frente ainda e também muita coisa realizada, né? Fala um pouquinho pra gente de uma coisa que você gosta muito, que é a Praça das Bandeiras, que você conseguiu aí um recurso, né? Uma emenda parlamentar federal, né? Você vai falar um pouquinho pra gente. E vai ficar linda essa praça, né? Vai ficar linda. Mas que eu preciso voltar um pouquinho no arquitetura hostil, porque eu não fiz a devida justificativa. Essa PL, ela é criada pelos membros da frente, né, do qual eu e o vereador Marcos Garrido assinamos a PL, mas ela também é uma iniciativa do núcleo BR Cidades, que é um núcleo aqui de Araraquara, do qual compõe Luciana Gonçalves, que é arquiteta urbanista. Ela é professora da Federal de São Carlos, Rafael Orsi, que é professor da Unesp, aqui de Araraquara, e da Salwa Cairus, que está hoje secretária de Desenvolvimento Urbano, mas é arquiteta, professora também, e é uma grande militante na causa dessa arquitetura que seja gentil, de cidades gentis, né? Então, feito minha ressalva, vamos falar da Praça das Bandeiras. Cidades gentis, a Praça das Bandeiras é um lugar democrático, né? Zac, é a nossa praça mais gentil, né? Se a gente for observar,
A Praça das Bandeiras, ela é precursora no movimento de ocupação dos espaços públicos. Quando o Haddad ainda nem se falava em São Paulo sobre projetos de ocupações em espaços públicos, a Araraquara já era precursora nisso. Desde 2008, 2009, a gente ocupa a praça com muita arte, muita cultura, como forma de democratizar essa arte que muitas vezes era elitista, ela só acontecia em espaços para a classe média alta. E lembrando um pouquinho da história, né? A história da Praça das Bandeiras é um lugar ali que fica ao lado do bar do Zinho, e era um lugar que não tinha uma iluminação muito boa, era um lugar que acabou sendo ocupado pelo tráfico de drogas, pelo consumo de drogas, e os próprios frequentadores do bar ficavam intimidados ao ir embora, passar pelo carro, passar por lá, e de repente aí forma-se uma associação, né? A saudosa Edi, né? Que até arrepia quando fala dela. O Denis, o Fran, enfim. O Mi, o Horácio. São pessoas que ajudaram a criar esse movimento. Seu Denizar Alves, também saudoso. Criaram o movimento dos Amigos da Praça das Bandeiras, Associação dos Amigos da Praça. E conseguiu, com isso, mudar a realidade da Praça das Bandeiras, né? Só fiz essa... O que é muito importante, essa consideração que você faz, Isaac, porque na época eu me recordo muito bem que teve uma matéria chamando aquele local de Cracolândia de Araraquara. Sim. E quando as pessoas começaram a observar, alguns dos vizinhos que ali estavam pediam que a praça fosse destruída, que retirassem a praça e que construíssem um prédio ali. Sei lá, construísse um espaço fechado, privado, mas que as pessoas não pudessem estar ali. Uma arquitetura hostil. Uma arquitetura hostil. Então, assim, inverteram a ordem de como pensa essa cidade. Porque... e olha que absurdo os desenvolvimentos das cidades, né? Porque na década de 30, 40, pensava-se as praças exatamente como esse ponto de encontro e de convivência entre as pessoas. E aí, a partir do momento que a gente tem uma matéria que fala que a praça havia se tornado uma Cracolândia. As pessoas paravam por medo. A gente tinha o sacode às praças lá lembra? Sim. Na Praça das Bandeiras vinha viaturas e fechava de todos os lados assim e dava geral em todo mundo. Então a gente percebe que quando a gente olha para um lugar, não é só uma questão de segurança pública. Né? Porque a gente via que a opressão da segurança pública não surtiu efeito. Mas a gente viu que quando a sensibilidade da cultura e do momento de tornar aquilo, qual é a sua real função social, que é a função social de uma praça, que é a convivência, que é o reencontro, que é viver, né? Fruir ali, a gente viu que deu certo. Então... Araraquara, ela se torna precursora nesse movimento de ocupações de espaços como algo muito exitoso. No entanto, que em 2012 a gente se formaliza como associação, a gente já tinha esse grupo atuante que criou agenda própria. E aí é importante dizer que, à época, nós não tínhamos apoio do executivo para essa iniciativa. Nós tivemos, inclusive, várias denúncias ao Ministério Público que queriam que acabassem com as atividades culturais ali. Sim. A gente teve que ir em sucessivas reuniões com o Ministério Público para falar, olha, nossa situação é diferente. A gente não está aqui para fazer esbórnia, não. A gente está para ocupar um espaço que era tido como Cracolândia e que hoje é um espaço de difusão de arte e cultura. Foi se mostrando, né? Famílias, crianças brincando, mostrou que aquilo realmente... mudou da água para o vinho, né? A gente devolve para a cidade uma praça com vida, né? Com pessoas ali... Hoje com feirinhas de artesanato. Hoje com feirinhas de artesanatos, com inúmeras atrações, vários espetáculos, festival de cinema a gente teve, teatro, sabe? Teatro, dança, tudo lá, Zac. Então, assim, como que a gente proporciona isso para a cidade? E eu acho que ocupando os espaços... com possibilidades e oportunidades de convivência, a gente melhora os lugares. E como vai ficar nessa reforma ali? Me fala um pouquinho de como você conseguiu a vinda desse recurso, né, de 150 mil reais. 150 mil. O Paulo Teixeira é um deputado federal que assim, tem meu grande apreço e desde que eu o descobri,
foi na aula do curso de Direito, no Código do Processo Penal. O Paulo Teixeira, ele é advogado de formação e é deputado já com alguns mandatos. E aí ele é um dos deputados que atua muito fortemente no combate aos autos de resistência, que é a liberdade do Estado de matar. E geralmente a gente sabe quem mata, preto e pobre de periferia. E aí, Isaac, depois que eu comecei a acompanhar um pouco do trabalho do Paulo, eu me aproximei desse mandato, por me representar plenamente. E aí a gente começa com uma atuação já grande, de emendas. Ele já mandou, antes até mesmo de eu estar vereadora, ele já havia mandado mais de 400 mil reais para Araraquara, é a meu pedido. E agora, como vereadora, este ano ele finaliza nos enviando 400 mil. 150 mil para realizar a nossa tão sonhada reforma da Praça das Bandeiras. Vai ficar bonito. Vai ficar agora pro começo do ano, fim do ano, que vem? Agora o processo está na Secretaria de Obras para fazer o orçamento. Por causa dessa situação toda de final de ano, o Película, que é o nosso secretário de obras, ele está concluindo algumas obras em andamento para abrir o processo de licitação para a contratação da construtora. O dinheiro já está nos cofres públicos, então o dinheiro já está ali, Você guardadinho. acredita que lá para agosto, setembro? Eu acredito que a gente consiga terminar a obra para o segundo semestre. E vai ter palco? Vai ter palco, vai ter pergolado, a gente vai conseguir ampliar um pouco a área pisável, né, pisoteável, porque ali tem muita sombra e onde tem sombra a grama não vinga. Então vamos substituir por pedriscos. A gente vai ter um pergolado, que é um pergolado em instalação artística, que a ideia é também pensada nas feiras de artesanatos que ali tem, porque vai poder pendurar coisinhas. E essa foi Os arquitetos que fizeram um projeto são arquitetos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e eles tiveram uma sensibilidade muito legal. A gente vai ter uma mudança de hábito que vai precisar haver, porque vai ter espaços ali que é de paisagismo. Respeitar, né? Não jogar lixo, não pisar. Não pisar. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, a grama amendoim, que é uma coisa muito delicada, com as florzinhas amarelas, linda. E ali não é pisoteável. Então, a gente vai ter também áreas de não pisoteável. Então, a gente vai ter que mudar o hábito. E uma das coisas que os arquitetos perceberam é que tem uma árvore ali que virou o balanço das crianças quando vão ali. Lá de esquina, assim. E aí ali eles falaram, eu vi ali nas fotos, porque eles acompanharam o Facebook da praça para poder desenvolver o melhor projeto, né? E aí, a hora que eles viram, eles falaram, eu vi que tinha fotos de criança pendurada ali, Fabi, então a gente vai fazendo essa parte para pisotear mesmo. Eu falei, isso mesmo. E a ocupação de praças em geral, né? É um projeto que começou ali na Praça das Bandeiras, essa questão. Araraquara tem muitas praças, né? E você já pensou aí, já fez várias emendas aí ao orçamento, pedindo recursos, inclusive para eventos nas praças, feiras de artesanato, enfim. Me fala um pouquinho dessas emendas que você colocou ao orçamento. Acho que foram poucos vereadores que tiveram esse cuidado de analisar e ver, tira daqui, põe ali, e você foi uma delas que sugeriu várias emendas. Conta um pouquinho dessas emendas que você sugeriu aí para o orçamento do município. Olha, desde que eu ganhei a eleição, eu falei, a hora que chegar esse orçamento, eu preciso destrinchar ele. Porque é um momento que você visualiza, por exemplo, o PPA é a principal peça que vai nortear as ações do Executivo por 4 anos. Então, a hora que chegou o PPA, eu me debrucei, eu parei, assim, quase todas as atividades, as meninas ficaram... Eu reduzi a quantidade de reuniões que eu falei, eu preciso me debruçar, um calhamaço, assim... vários anexos, e é preciso muito estudo minucioso, porque aí você vai percebendo, olha, aqui naquela secretaria já tem a previsão orçamentária para tal coisa, e aí você consegue identificar aonde não tinha a previsão. E aí você vai fazendo as propostas de emendas, é isso, é costurar ao orçamento as emendas que você identificou que estava faltando ali.
Então, o que nós fizemos foi muito bacana. A gente apresentou 11 emendas ao PPA, que é o Plano Plurianual, que acontece a cada 4 anos, e apresentamos, acho que, 13 emendas à LOA. E dentre essas emendas estão emendas muitas, e é importante dizer que todas as emendas foram criadas coletivamente, porque o mandato ele atuou muito forte com as frentes parlamentares. Então, quando chegou as peças, eu fiz reuniões com as frentes, que são coletivos que fazem parte de sociedade civil, universidades, pessoas afins do tema, artistas, no caso da Frente de Educação e Cultura. E aí, o que nós fizemos? Eu apresentei a peça a eles. Muitos até ficaram surpreendidos com o tamanho de programas que nós temos, porque as pessoas às vezes ficam criticando, e não têm noção do que acontece de fato dentro da Secretaria de Educação, dentro da Saúde. Por exemplo, a gente fecha o ano de 2021 com quase 45% do orçamento do município todinho voltado para a saúde. Quando a exigência legal é de 15%, a nossa exigência constitucional é de que a gente gasta 15%. O município de Araraquara chega quase a 45%, e não é só por causa da pandemia. Lógico que a pandemia fez aumentar esse gasto, que não é gasto, é investimento. Fez aumentar esse investimento, porém, a gente sempre investe muito mais do que o que é obrigado. Então, nem sei porque eu estava falando isso, das emendas. Então, nessas reuniões das frentes, apresentando toda a peça orçamentária, a gente se debruçou sobre várias feiras de economia criativa, o PAC, que é o Programa de Amparo à Cultura, ampliando a rubrica. Nós ampliamos também num programa específico da Secretaria de Cultura, que é difusão e fomento para artistas locais. Fizemos um aumento no programa. Nós apresentamos para a Secretaria de Direitos Humanos a criação, uma rubrica específica para garantir a implantação do programa O Agressor, que é uma demanda muito antiga de Araraquara, que desde março a gente vem discutindo, porém é um programa previsto na Lei Maria da Penha, porém é um programa que não foi implantado em Araraquara. E olha que a Maria da Penha faz 15 anos esse ano. Vamos falar um pouquinho disso, que é interessante. As pessoas pensam muito na punição, né, do agressor e não do cuidado do agressor, porque às vezes ele pode estar tendo um problema tão grande como a mulher agredida, né, nesse caso. É lógico que... E a violência contra a mulher aumentou muito em Araraquara. A gente fez um levantamento, acho que no começo do ano, que em 2020 dava 6 casos diários, mais ou menos assim, a média que a gente fez. 6, 7 casos diários de violência contra a mulher, né? E eu estava vendo esses dias também casos de feminicídio no estado, né? A gente não tem exatamente os números locais, mas casos no estado tem aumentado muito aí. A pandemia também ajudou a proximidade e acabou gerando muitos problemas assim. E me fala um pouquinho dessa questão de você cuidar do agressor, quer dizer, cuidar no sentido de tentar fazer e chegar, porque às vezes, como eu entrevistei também a Claudete Camargo, do conselho aqui, ela falando que às vezes o agressor é cultural isso dele, então ele tem e a questão, e a mulher se empoderou, né, com o passar dos anos, e talvez essa perda do poder, do machismo e tal, tenha se transformado em agressão, uma coisa assim, né? Então, trabalhar essa questão cultural, né, Fabi? Sim. Osaki, a gente vive numa sociedade totalmente machista. Tudo, até hoje, foi construído de maneira a ver a mulher como servil. Então, muitos homens, eles crescem reproduzindo hábitos dos seus pais, dos seus avós. Então, eles crescem num núcleo violento e reproduzem essa violência como algo naturalizado dele. Como que a gente inverte essa lógica? Por exemplo, muitas mulheres, com toda a rede que nós temos, a gente tem Casa-Abrigo, a gente tem DDM, a gente tem Centro Municipal de Referência das Mulheres. Então, assim, a gente tem uma rede que cuida das mulheres em Araraquara.
E essa mulher pode até se libertar desse agressor. Porém, esse agressor, ele vai, no futuro, encontrar outra companheira. E ele vai rescindir. Por quê? Porque ele não curou a sua doença, que é o machismo. Então, enquanto a gente não olhar para esse homem e falar, olha, você é um machista e precisa estar desconstruído. A gente precisa desconstruir esse perfil do homem que é violento, que tudo isso que tem na sociedade. A gente desde pequeno fala, homem não chora, homem não sei o quê, sabe, trata o homem sempre como você tem que ser o durão, tem que não sei o quê, e vai naturalizando isso. E como que a gente quebra isso, Zac? É só desconstruindo isso. E a gente desconstrói as coisas que é tão intrínseca em nós, na violência também. Tipo, eu sou uma pessoa que acredito muito na ressocialização das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter uma sociedade que acredita que erros são reparáveis. Porque senão a gente ia estar lá ainda na Idade Média querendo matar as pessoas em praça pública, sabe? E com um monte de gente acompanhando e vendo aquilo e vibrando por aquilo como algo bom. E isso não é algo bom e não pode nunca ser naturalizado como algo bom. Porque isso mostra toda a barbárie que existe na sociedade. E não é nisso que a gente acredita e muito menos nisso que eu acredito. E eu acredito que muitos homens estão doentes. Doentes mesmo, porque eles não falam dos seus sentimentos. Doentes porque eles cresceram nesses núcleos, muitas vezes, totalmente agressivo. E ele colocou isso dentro de si. E ele vai desconstruir isso como? Se ele não tiver outras pessoas que falam para ele que ele está doente. É um apoio, né? E não tem um apoio. Porque, assim, senão ele vai reproduzir isso nas próximas companheiras, nas companheiras que virão. E já existem casos, inclusive falei com a doutora Meirilene, já existem casos assim, do mesmo agressor ser denunciado por 4 ex-companheiras. E aí como que a gente vai tratar esse homem? Se a gente não tiver um programa instituído que reeduque esse homem e desconstrua esse machismo. E Araraquara ainda não tem esse programa, né? Esse programa ele foi criado... Ele é previsto na Lei Maria da Penha. Previsto na Lei Maria da Penha, só que ele não foi implementado na maioria dos municípios do Brasil. Não é só aqui. Se Araraquara, por exemplo, e aí tudo caminha, né, inclusive em diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos, com o coordenador Renato Ribeiro, já tem um forte avanço com as universidades, com o MP, para se construir esse programa no município. Acredita-se que até o ano que vem consiga-se implantá-lo. Isso vai ser uma das pouquíssimas cidades. Se eu não me engano, só 4 cidades do estado de São Paulo têm programas implantados como esse. Legal. Então, assim, a gente abre novo caminho para ser precursor de outras ações como essa. E a gente não pode arredar o pé. Fabi, vamos falar um pouquinho de política, né? Ano que vem eleição. É um assunto um pouco cascudo, né? Porque, enfim, a gente falou de cultura, falou das coisas legais, né? Dos projetos e tal. E, enfim, você está no PT, e o PT, o ano que vem, vai estar na eleição, vai estar disputando ali, tanto para presidente, ali. E Araraquara tem um cenário aí de buscar uma vaga a estadual. Hoje temos a Márcia Lia, que foi um braço direito seu durante a campanha. Eu lembro ela minha deputada com grande amor e afeto. Você de braço lá no seu Me Dê, panfletando. Eu acompanhei isso daí. E hoje também, e o PT tem várias vertentes, né? Vamos tentar colocar de uma forma mais... E parece que existe a possibilidade de sair a Tainara também para deputada estadual. Como é que fica essa questão? A Márcia vai tentar a reeleição, que seria o 3º mandato, né? Isso. E a Tainara também vai entrar. Como é que fica o PT dentro dessa... São 2 vertentes do PT, né? Conta um pouquinho para a gente, para informar aí o nosso espectador. Conto sim. Eu sou da seguinte linha de pensamento, Zac. O sol nasceu para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Eu entendo plenamente que é possível esses 2 nomes serem
a Márcia ser reconduzida para o seu mandato e a Tainara também ter grandes chances de ser eleita. Por que eu acho isso? No PT municipal, a gente tem núcleos, assim como você falou das correntes, a gente tem um grupo que está apoiando a Márcia e tem um grupo que está apoiando a Tainara. Mas não é nada disso que falam por aí nas maldades. É o grupo do Edinho e o grupo da Márcia. Não, são grupos de pessoas, militantes partidários, que têm a sua opção de quem que vai apoiar. Isso é totalmente legítimo. Isso é totalmente legítimo. E aí, muitas pessoas falam, mas vai rachar o partido. Não sei. Não vai rachar o partido. Nosso partido é muito grande. Nosso partido tem pessoas que conseguem capitalizar. Capitalizar não é a palavra, mas não é proliferar. Fala para mim uma palavra que... Ampliar. A gente tem pessoas que conseguem ampliar para os dois núcleos. E se você observar, o núcleo político que a Tainara traz... não é o núcleo político que a Márcia traz. E aí não é só os pensadores políticos, mas é o público que atinge. E ela está formando também, ela por 10 votos, ela não foi a representante, né? Exato. Então, do grupo do afro dentro do PT, né? Tainara tem uma inserção muito grande no público da juventude. E a Márcia não tem. Então, se você for analisar pragmaticamente, a eleição, a candidatura das duas pode ser muito benéfica, porque a gente tem grandes... a gente pensa muito que vamos conseguir ampliar a nossa bancada de deputado estadual. E aí eu acredito que quanto mais pessoas que puder ter representatividades distintas, conseguirão ampliar o número de deputados que a gente vai eleger a bancada. As bases também, a Márcia descentralizou. Ela já é uma deputada que tem... eu fui assessora da Márcia em 2019 e viajei por ela nesse estado inteirinho, Zac, inteirinho. A Márcia é muito querida, ela é uma pessoa extremamente trabalhadora, assim, honrada, é uma mulher muito, como todo mundo chama ela, e aí o apelido dela que ela tem no estado é a deputada de rodinha no pé, porque é uma mulher que trabalha de segunda a segunda, de segunda a segunda. Tainara trabalha muito também, é uma jovem que se destaca na política, mas os núcleos de representatividade não dialogam entre as candidaturas. Então, assim, não existe racha partidário. Quem fala isso só quer ficar fazendo o quê? Esquerando e assim, trazendo maldades para um campo que não existe. Então, é muito importante que as pessoas entendam que são núcleos políticos e candidaturas de representatividades que não dialogam entre si. E aqui, quando todo mundo fala, mas o PT de Araraquara está rachado. Não está rachado. Não está rachado. É igual eu e você. Tipo, você, por exemplo, apoiou uma pessoa que é muito querida minha também na eleição passada. E por isso a gente vai rachar? Não. A gente fez opções políticas de apoio diferentes. Mas a gente se respeita, a gente se conversa e por isso a gente sequencia. Isso é a democracia. E na questão federal, como é que vai estar? Você, logicamente... Paulo né? Teixeira. Paulo Teixeira. Mas Araraquara tem aí os seus nomes de preferência? Quem são esses nomes dentro do partido? Dentro do PT, a gente tem o Nilton Tato, que é um grande parceiro também, vive mandando emendas para Araraquara. A gente tem o Padilha, tem o Zaratini. Eu acho que os 3 principais nomes são esses. Acho que os 4 principais, né? O Paulo Teixeira, o Padilha, o Zaratini, o Nilton Tato. Ter uma boa votação que aqui. Devem ter. Quem vai dobrar com quem? O federal? Que federal que deve dobrar com qual estadual? Por exemplo, a Tainara deve dobrar com qual desses? Acho que a Tainara dobra com o Zaratini, porque ela é do grupo do Zaratini. E o Nilton Tato com a Márcia, eu com o Paulo e a Márcia. E eu acho que é isso. E eu acho que o presidente. Vai ser Lula, né? Vai ser Lula. Você Lula acha que 2022. Polarizar já tá, né? Polarizado já tá, né? Entre Lula e Bolsonaro. Você não acredita que entra uma terceira via aí para tentar mudar esse cenário, não? Eu acho que a única via que existe não, é Lula. Eu acho que a gente precisa repactuar nosso processo civilizatório. Eu acho que
tudo que esse governo, esse desgoverno traz, representa a morte. E eu sempre falei isso desde da campanha em si. Em 2018 não estava difícil. 2018 não estava uma escolha difícil. Era uma escolha muito difícil. Não, não era. Tinha 2 símbolos. Um que é representado pela arma, que é sangue, morte, violência, e outro representado pelo livro, que é conhecimento, arte, civilidade. E a população brasileira, à época, resolveu escolher o símbolo da morte. Escolhendo o símbolo da morte, você vai ter o quê? Reforma da Previdência, que reduz pensão-morte das pessoas para 60%. Sabia disso? Com a reforma da Previdência, por exemplo, se o seu companheiro falece, você vai passar a receber 60% só do valor que ele recebia. 60%. Dependendo desse núcleo familiar, como que você sobrevive? Com 60% sobre o valor que ele recebia. A gente tem reforma trabalhista, que foi iniciada no governo do Temer, mas depois foi refeita neste governo, reduzindo mais direitos ainda ao trabalhador. A gente chega a um grande desastre econômico que não é só em decorrência da pandemia, mas em decorrência da não proteção a tudo que se entende como algo que fosse progressivo, né, que fosse de proteção à vida. E aí, Isaac, eu acho que a gente chega a 2021 com as pessoas percebendo que ao escolher um projeto de morte, era só isso. E aí a gente tem todo o desastre que foi na condição da pandemia, todo o desastre. A gente vê o desespero, inclusive, deles virem para Araraquara, do filho do presidente vir para Araraquara para pedir impeachment da cidade que se tornou referência internacional no combate à pandemia, que fez a Eliana ganhar um prêmio, por exemplo, da Fundação Oswaldo Cruz semana passada. E a Eliana? Vamos falar da Eliana. É uma linda, né? Eu amo a Eliana. Eu amo a Eliana. Você fez até uma poesia, né? Pra ela. Eu faço todas as poesias para ela. Eu passo no corredor e falo, Eliana, quem é a secretária que eu mais amo? Que ela é uma No fofa. Dia das Mães, o Portal RCA também fez uma reportagem especial sobre ela, contando a infância dela ali no bairro, acho que era no Carmo, que ela vivia ali, enfim. E é isso. É uma pessoa que ajudou muito aí essa área da saúde. Ela pode ser o nome do PT para prefeito, não? Olha, Isaac, eu ouvi dizer do Simeone, ouvi dizer da Eliana. O que você acha? Eu acho que, assim, nós não sentamos ainda com o PT, a executiva do partido, para discutir nomes em 2024. A gente ainda está preocupado com 2022. Né? Estamos articulando todas as questões para 2022. E você acha que ela toparia se fosse? Eu faço votos, viu, Zac? Aqui entre nós aqui. Mas eu faço votos, porque eu acho que ela é uma pessoa que tem isso. As pessoas olham para a Eliana, eu, por exemplo, sou apaixonada por ela. Eu olho para ela, eu vejo o brilho nos olhos, eu vejo a dedicação que ela fez. E, assim, ela sempre foi uma pessoa que defendeu a saúde, então ela vem aí nesse projeto de promoção de vida, de proteção à vida. Então, assim, nós não dialogamos sobre essa possibilidade ainda dentro do partido. Mas se esse fosse um fato, eu votaria favorável. Eu falava, vai que vai, Eliana, vou com você. Bom, estamos terminando aqui. 2022, Araraquara aí com vários empreendimentos imobiliários, são cerca de 20 empreendimentos a ser... Você acha que já tem... Porque, assim, se vem empreendimento imobiliário, construção civil, tem emprego e alguém está sabendo muita coisa, né? Vai vir investimento também. Já é anunciado os 2 bilhões aí da Estrela Galícia, que já deve começar as obras. E vem mais investimento por aí, você está sabendo de alguma coisa? E o que você acha de Araraquara aí 2022, só para a gente encerrar, e você ainda com mais 3 anos de mandato? Eu acho que vem. Araraquara tem sido uma grande referência para investidores. A gente tem ouvido um diálogo aí falando da ampliação da Heineken também. Eu acredito que nós estamos... a gente tem aí o investimento muito provavelmente fecha-se o processo agora
do W Torre, que é uma possibilidade real, né, de Araraquara se tornar esse grande centro de eventos. Que aí eles vão trazer eventos grandes, além de eventos grandes, Você está sabendo de alguma coisa para a gente falar para o nosso... Ainda não. Você tá. Fala. Já está fechado o W Torre, foi agora dia 17, mas você sabe de alguma coisa? Ainda não. Mas eu tô sabendo que vai vir, muito provavelmente, e vai vir com muita capacidade de investimento e de tornar Araraquara, de fato, nessa referência por um lugar que seja de grandes eventos. Então, vamos aguardar que vem coisas por aí logo em mês de janeiro. Eu acredito que será divulgado aí. Mas vamos ver. Depois que desligar a câmera, você vai... Mas eu acho que é isso. Eu acho que Araraquara é uma cidade... Eu sou suspeita para falar, né? Sou muito bairrista. Amo essa cidade e eu acho que Araraquara vai ter um desafio ano que vem, que a gente precisa superar as festas de final de ano, superar o mês de fevereiro, que é o carnaval, não teremos os carnavais do jeito que a gente sonhava, que eram os blocos, que a gente queria todo mundo na rua mesmo, mas por uma decisão política, eu acho que extremamente importante. Essa decisão foi de suspender, de não haver. Mas a gente sabe que os clubes privados farão, né, Isaac? A gente sabe que os clubes privados farão. Então, a gente precisa superar esse primeiro trimestre de 2021 para ver como será a condução. E aí a gente fica muito feliz quando a gente vê a notícia de que essa semana a gente zerou no número de contágios. Gente, a hora que vi a notícia... Bem bacana. Então, eu acredito que a gente tem... Araraquara ela é uma cidade que se destaca por si só. Pela sua história, por tudo que ela representa, pelas pessoas que estão na gestão. O legislativo, por exemplo, a gente teve muitas divergências, só que é importante dizer isso publicamente, que apesar das divergências, a gente tem tido uma máxima dentro da Câmara Municipal de Araraquara, que é a seguinte: o que nos une? O que nos une? E é sobre essa máxima que a gente tem dialogado e construído. No entanto, que quase 90%, eu estaria quase 96%, 97% dos projetos do Executivo que foram para casa foram aprovados. E o Boi é um agregador, né? Nossa, o Boi, o presidente, ele é incrível, assim, incrível. Um cara que ouve todos os lados, um cara que dialoga, que troca, por ter uma grande experiência, ele sempre é muito generoso na forma como ele se coloca. Então, acho que assim, a gente está num caminho muito certo. Apesar das divergências que existem na Câmara, é uma Câmara que tem usado essa máxima para a gente poder criar pontes. Eu tenho falado muito disso. A gente está criando pontes por onde a gente passa, Isaac, e tentando derrubar muros que nos separam. Então, eu acho que 2022 vem coisa muito linda por aí. A Câmara Municipal é uma aliada muito forte. E os 18 vereadores assim, têm feito um papel fantástico dentro das suas diferenças. Eles têm atuado de maneira gigante. Assim, é uma legislatura muito diferenciada. Obrigado, Fabi. Eu que agradeço. Esse foi mais um Ponto de Encontro com Fabi Virgílio, vereadora, atriz, advogada. Até a próxima.